A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à série Os Heróis da Fé de Deus. A missão não é sobre ir longe, é sobre alcançar quem está perto com aquilo que você tem. E hoje nós teremos a oportunidade de ouvir uma mulher abençoada, que tem sido usada por Deus e tem falado de Jesus para as pessoas no seu dia a dia, em seu trabalho. Ela vai se apresentar? Eu sou Zinha, de 39 anos de idade, mãe de um filho de 17 anos. Eu moro aqui na cidade da Beira desde 2017, já estou cá, servindo ao Senhor e também empreendendo em chamuças e gulabos na cidade da Beira, nas empresas públicas, assim como privadas. Então, pode me contar um pouco da história da tua conversão? Como é que Jesus te alcançou mesmo? Amém. Eu conheci uma moça, essa moça era minha vizinha, né, num bairro de expansão, lá em Xai-Xai. E ela, na verdade, não falou assim de me apresentar a Jesus, mas ela me convidou para a igreja. Ok. E eu disse para ela que não tinha roupa para ir para a igreja. E ela me emprestou a saia dela. E eu lembro, saímos juntas, fomos à igreja. Mas algo extraordinário aconteceu na minha vida, que quando nós entrávamos naquele templo da Igreja Evangélica Visão Cristã, em Tembene, Xai-Xai, onde eu congrego até hoje, parece que uma lâmpada se acendia. Quando eu entrava, parece que alguém mexia no interruptor, acendia a lâmpada. E eu cultuei, pronto, chamaram para aceitar Jesus. Mas, na verdade, quando eu fui para aceitar Jesus, não foi naquele sentido de que é a opção certa que eu estava a fazer. Okay. Mas eu já vinha com dificuldades na minha vida, uma vida sem Deus, uma vida totalmente complicada. Eu sabia que orariam e alguma coisa podia mudar na minha vida. Minha intenção não era converter-me, mas era para que alguém orasse por mim, que alguma coisa podia mudar na minha vida por intermédio daquela oração. Ok. E depois de aceitares ou de tomar essa decisão de ir para lá em frente e essas dúvidas, né, que você já tinha em relação aos desafios que você tinha na sua vida, quando é que você realmente entendeu que agora eu entreguei a minha vida a Jesus? Porque isso é uma coisa muito comum. Às vezes nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, temos as nossas lutas, as nossas cargas, vamos para lá em frente, dizemos sim, recebemos a oração, mas quando é que houve aquele sim direto? Eu agora estou estou ciente de que eu estou a entregar a minha vida a Jesus. Isso aconteceu já durante os cultos, né? Ia ouvindo a palavra, vinha para os cultos, porque depois de eu aceitar Jesus, eu comecei a participar no departamento das mães me incluíram, comecei a vir nos cultos das mães. Aí fui percebendo que Jesus é vida, e naquele momento, naquele tempo, sempre que tivesse culto, se ministrava a palavra de Deus, sempre alguém tinha que levantar e testemunhar a palavra que foi ministrada. E eu a cada dia levantava e eu não terminava sem chorar, porque eu me via pecadora, que tudo quanto estava sendo ministrada, eu estava fora do pacote. Okay. Eu era a única pessoa que não estava no círculo, não estava na família. Então eu levantava, testemunhava a palavra que foi ministrada e eu dizia, e eu me encontro aqui mesmo, eu quero, né? Aquele desejo, aquele anseio de eu poder fazer parte dos escolhidos. E aí comecei a caminhar. E a irmãzinha sempre foi assim, muito alegre, muito espontânea, é algo muito visível em todos os nossos cultos, nas atividades em que temos. A irmãzinha sempre teve assim na sua personalidade, ou foi algo que Jesus trouxe, ou Jesus veio a melhorar, a moldar na tua vida? Como é que aconteceu? Esse é um caráter assim natural, é algo natural. Eu já sou assim muito alegre desde há muito, mas Jesus veio acrescentar, porque antes era aquela alegria, tipo algo natural da pessoa, né? Tem pessoas que gostam de fazer coisas boas por natural, mas tem pessoas que já quando conhecem Jesus já fazem com um certo entendimento. Exatamente. Que é para a glória de Deus. Então hoje a minha alegria é ter Jesus, é ter a Ele na minha vida, ser Ele a minha força, o meu esconderijo, e que a minha vida é dele. E quando você para pensar, quem era a irmãzinha antes e quem é hoje, depois de aceitar a Jesus? Amém. Antes de aceitar Jesus, eu era uma mulher assim, alegre, né? Como eu já disse, mas lá dentro de mim havia um medo. O medo da morte. E sempre que eu me lembrava de morrer, eu sempre ficava aí, sai isso da minha cabeça, sai isso da minha cabeça. Então, em algum momento eu vivia assim, mas com um medo dentro de mim. Okay. Existia um medo dentro de mim, sim. E Jesus, ele veio como
aquele que nos lava, traz esperança, e esse medo da morte literalmente passa, né? Amém, amém, Porque amém. a própria Bíblia vai dizer que para nós morrer é ganho. Hoje, em Cristo Jesus, é uma grande alegria quando você para pensar que se, por exemplo, tiver algum acidente ou for uma situação de enfermidade, quando nós estamos em Cristo Jesus, a certeza da nossa salvação faz com que nós descansemos Amém, nele. amém, É isso, amém, né? amém, é. Então, mas a senhora é de Inhambane, foi para Gaza e agora mora aqui na cidade da Beira. Como, quando é que a senhora saiu de Gaza, depois da sua conversão para aqui para Beira? Em que circunstâncias a senhora veio? Amém, amém, amém. Partindo de Inhambane, eu sou de Inhambane, sim. Então, estudei numa escola agrária de Inhamussa. Então, quando eu fiz já o nível básico agropecuário lá, a minha irmã me chama para Gaza, para que eu concorresse para o IAC, Instituto Agrário do Choco. Estive lá em Xai-Xai para concorrer, mas não deu certo. Então, foi lá mesmo, em Xai-Xai, que depois conheci a videira. E quando comecei já a congregar a Igreja Evangélica Visão Cristã, então, como eu estava a dizer aqui, eu fui aceitando Jesus no decorrer dos cultos, eu me via fora do pacote, então queria tanto me envolver. De tal maneira que essa minha amiga videira, ela frequentava a África do Sul. E ela uma vez me contou, quando ela veio, disse, Zinha, África do Sul se adora a Deus. Adorar a Deus de maneira que você sente como se o cabelo estivesse a andar. Eu disse, pronto, eu quero, Senhor, um lugar que se adora a Deus. Eu comecei a orar. Só que a minha visão era para a África do Sul. Ok. Eu comecei a orar, Senhor, eu quero um lugar que se adora a Deus de verdade. Eu quero. Nessa sede eu clamava, ansiava. E um certo dia, de manhã eu acordei, lá no sul a gente vai com umas vassouras tipo ancinho, assim. A minha casa no terreno está quase no meio do terreno. Então eu acordei nesse dia, tinha chuviscado, risquei a casa, varri. Com aquele ancinho, varri toda a casa ficou toda riscada. Okay. E eu parei na porta. Eu disse, meu Deus, quem me dera um dia eu poder fazer tudo isso e sair só para servir ao Senhor. Glória a Deus. Então isso, eu na minha loucura, né, eu digo, acho que Deus só queria isso. Segurou-nos e disse, pronto, você já disse o que eu quero com a sua boca. E a graça de Deus veio sobre mim porque eu ainda não tinha discernimento espiritual. Para que eu entendesse se viesse alguém para me aldrabar, para me enganar. Vamos no sítio X. Sim. Eu quero acreditar que eu podia ir, porque a sede era grande de querer um lugar que se adora a Deus de verdade. Mas a graça de Deus foi sobre mim e é até hoje. Que num certo dia, em 2017, nós fomos para a igreja. E chegamos à igreja, cultuamos e chegaram lá missionários que já serviam na igreja, só que foram transferidos para outra província. Então passavam lá indo para Maputo, que é a capital daqui de Moçambique. Então estiveram lá no culto, cultuaram junto conosco. E antes, quando eles foram transferidos de Gaza para a outra província, eles sempre ligavam, irmãzinha, porque eu era recém-convertida. Okay. E eu era muito próxima deles e da videira. E videira é aquela que ia muito para a África do Sul. E os missionários, o casal missionário foi transferido. Praticamente eu fiquei sem aquelas minhas pessoas muito próximas. Okay. Então, como um pai se preocupa com seu filho, ele sempre ligava, que tal a irmãzinha? A irmãzinha está vindo para os cultos, a irmãzinha está servindo, irmãzinha. Pronto, então quando eles vieram nessa viagem de Beira para Maputo, eles cultuaram conosco lá, chegaram na igreja. Estávamos lá servindo ao Senhor, tinha apresentação, fui dançar. É quando Deus partilhou uma mensagem para esse casal missionário. Okay. E quando terminou o culto, o casal me chamou para casa. Não, antes de me chamar, esperei na paragem, me deram bolé. Quando entrei no carro, o missionário perguntou, tens coragem? Eu disse, tenho. Tens coragem? Eu disse, tenho. Disse, então vem lá em casa para a gente conversar amanhã. Glória a Deus. Amém. Meu pai. Depois fui para lá, me apresentou a proposta que ele tinha, né, de mim, me apresentou aquilo que Deus lhe havia confiado no coração dele durante aquele culto, olhando para mim. Então pronto, me deu a proposta, me deu o convite, né? Eu já orava, né? Queria um lugar que se adora a Deus de verdade. Eu já tinha olhado para o meu quintal, eu queria servir a Deus, que me dera fazer tudo isso para sair para servir ao Senhor. Então eram essas as minhas duas chaves que eu trazia dentro de mim. E diante do convite que ele me dava, eu dizia que é Deus respondendo as minhas orações. É verdade. Amém. Então ele me convida para a Beira e chegamos aqui na Beira até hoje que estamos aqui servindo ao Senhor. Glória a Deus. Ele falou de algo muito especial, desafios.
houve desafios quando você se mudou de Xai-Xai para Beira? Desafio, tanto que desafio, não. Foi questão de mesmo de me enquadrar com novas pessoas, novos irmãos, com culturas totalmente diferentes da região sul. Mas algo assim, difícil, não enfrentei nenhuma dificuldade. Não enfrentou. E como é o seu dia a dia? A senhora trabalha, faz alguma coisa? Eu sou uma empreendedora, né? O meu dia a dia é assim, eu faço salgados, faço chamuças, faço gulabos, faço rissóis. Então essa tem sido a nossa fonte de renda. Então o meu dia a dia é esse, vou às empresas públicas e privadas para venda de salgados, de doces salgados. E todos os dias a sua rotina é essa? Acorda pela manhã, até que horas? Mais ou menos você sai, vai trabalhar e volta, assim. Amém. Eu saio por aí 9, 9h30, 8h30, depende. Mas são todos os dias eu saio à rua, passo nas empresas, tenho chamuças, tenho gulabos, tenho chamuças, tenho gulabos. E é basicamente isso que nós temos feito. E como é que você introduz a Jesus? Já, porque nós sabemos que a senhora é uma grande evangelista e glória a Deus por isso. Mas como é que você fala? Aproveita esses momentos para falar de Jesus. Amém, amém. Eu, primeiramente, quando eu chego no posto, primeiro eu conquisto as pessoas, porque eu sei que o Senhor já confirmou de várias vezes, através de visões, através de várias pessoas falarem para mim, e eu também sei e sinto que aquela luz que acendeu lá quando eu entrei naquela igreja, o Senhor encarregou a mim para trazer para as pessoas. Amém. Então, eu sempre quando chego num lugar, eu conquisto a imagem da aceitação. Eu busco ser amiga das pessoas que eu sirvo. De maneira que eu tento expressar através da minha alegria e afeto, que eu não só procuro o dinheiro que está no seu bolso, eu preciso de ti também. Porque eu sei que estou ali para servir, estou ali em missão do reino. Que o Senhor tem usado, o que eu estava a dizer, que o Senhor tem confirmado em visões, que tem várias pessoas que vêm de vários lugares. Eu posso ousadamente falar que eu sirvo a toda a província de Sofala, porque tem pessoas aqui que vêm de Gorongosa, vêm de Nhamatanda, vêm de Busca, que vêm trabalhar aqui. Outros vêm porque vêm na consulta no Hospital Central, porque o hospital mais grande daqui da província de Sofala é o Hospital Central. Outros vêm na consulta, eu cruzo com elas na Baixa. Outro vem aqui porque foi transferido, vem trabalhar aqui na cidade, e ela está aqui, veio aqui porque veio estudar, está aqui, veio aqui tratar alguns documentos aqui na cidade, sobre casamento, qualquer coisa, vai abrir conta do BIM, sei lá quantos, ele vem para a cidade da Beira. Então, de uma ou de outra forma, eu cruzo com muitas pessoas, e o Senhor foi confirmando que essas pessoas, elas vêm com culturas diferentes, elas vêm com sujidade espiritual, que através do atrativo que é a chamuça, como se fosse uma isca, como se fosse o pescador indo com seu anzol e colocando a minhoca aí na ponta. O alvo não é que o peixe vem comer a minhoca. O alvo é quando o peixe vem à procura da minhoca, encontre o anzol e ele seja pescado. Amém. Então a minha chamuça, o Senhor tem confirmado e tem usado por intermédio disso. Glória a Deus. Amém. E tem alguma coisa assim muito específica, muito especial nesse decorrer, que já assim você se lembra e se emociona, como alguém que, por exemplo, você já falou de Jesus e tem frutos mesmo? Amém. Alguém que já você diz assim, essa eu encontrei no campo, falei de Jesus, sim, e agora está firme. Amém, amém. Temos uma alma ali. Claro que eu, quando evangelizo, eu convido pessoas para Jesus. Eu digo, se tu queres vir para a nossa igreja, vem. Mas o nosso alvo, meu alvo, quando eu vou para apresentar Jesus. Amém. Se você vai a uma igreja, claro que eu direciono a minha igreja evangélica, em que se ministra a verdade, que se mostra que Jesus é o caminho para a salvação. Sem Jesus, ninguém, absolutamente ninguém será salvo. Eu deixo essa verdade. Ainda que alguém me diga, eu vou à católica, vou aonde, eu digo assim, sem Jesus, ninguém será salvo. Então, dizendo que tem alguém que está firme, que nós ministramos, sim, temos o irmão Luiz aí na igreja, que trabalhava numa loja de venda de camas, chamada Amado, ao pé da Construa, aqui na cidade. Ele já congrega a nossa igreja, ele está ali firme e seguindo os caminhos do Senhor. Glória a Deus, ele é um evangelista hoje até. Amém, glória a Deus. Nós louvamos a Deus por isso, que impacto, algo tão marcante assim. Então, nós queremos agradecer a Deus por poder se deixar usar, por abrir seu coração. Nós queremos pedir para que, assim, em jeito de término, você pudesse falar
para aquele que ainda quer saber como evangelizar, aquele que se sente pequeno, assim, uma palavra mesmo para aquele que gostaria de ouvir. O que você deixaria como conselho? Amém. Eu gostaria de deixar para os meus irmãos que estão aí nos vendo, seja conhecendo Jesus, assim como não, dizer que servir ao Senhor é algo de grande importância, é algo de muito valor. É como se fizesse aquilo, o propósito pelo qual Deus criou. Deus nos criou para expandir o Evangelho. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos celestiais. E nós viemos aqui na Terra com uma missão de expandir o reino, de influenciar as pessoas para conhecer Cristo. Então eu quero incentivar a cada um, independente do nível do conhecimento que você tem, o pouco que você tem, passa para as pessoas. Fale, Jesus é o caminho para a salvação. Aleluia. Só isso você estará contribuindo grande e poderosamente para as vidas. Eu acho muito inspirador, tipo, tudo isso e tua história, desde a tua conversão, a coragem, a maneira como Deus te tirou de Xai-Xai para cá e teu dia a dia, porque muitas das vezes nós olhamos e achamos que para falar de Jesus nós precisamos ir para longe, nós precisamos fazer grandes coisas, mas dá para ver claramente que a senhora é uma empreendedora e sai pela manhã e aproveita no seu dia a dia. Então, que grande, que incrível mesmo. Que conselho você daria para aquele que quer começar a falar de Jesus? Que embora se sinta pequeno, às vezes até se converteu há 5 meses, talvez até 1 mês mesmo, mas sente que tem dificuldade de falar de Jesus. Amém, amém. O primeiro conselho que eu daria à pessoa é que quando você chegar num lugar, seja uma pessoa simples. Você tem uma missão, você tem um propósito. E primeiramente as pessoas, quando você vai para falar de Jesus, elas pensam que trazer coisa dela. Então você tem que ser uma pessoa social. Pode você não ser social como eu, né? Mas procura de todas as maneiras a ser simples. Outras coisas que me ajudam tanto são as camisetas, as escritas. Deus não desiste de você, a pessoa já leu. Ele não desiste de você, eu já já começa. Deus não está morto. São essas escritas que as pessoas vão lendo e quando lê, eu já entrei, sim, ele não desiste de você. Ele prova aqui na cruz de Calvário, através dessa cruz, ele prova que ele morreu por ti. No dia que você aceitar, você vai participar ou vai pertencer à família de Cristo. Então, o pouco que você sabe, você é convertido há 2 dias, há 3 dias, você já ouviu que Jesus é o caminho para a salvação. Ministra isso. Glória. Porque o centro do Evangelho é salvação de almas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que o mundo precisa ouvir é sobre salvação, porque todos nós não seremos salvos se não for por Jesus. Glória a Deus. Então, muito obrigada, irmãzinha, por tirar desse tempo e se deixar usar por Deus. Então, se Jesus falou consigo nesse vídeo, eu peço que você deixe aqui como comentário e partilhe com aquele que também precisa ouvir dessa palavra. Até o próximo episódio. Muito obrigada.